Inicia-se com esta apresentação uma análise detalhada ao capítulo 5 do Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. O propósito é examinar a sua estrutura argumentativa e os recursos retóricos que o orador mobiliza. O percurso desta análise abordará, em primeiro lugar, a estrutura das repreensões, de seguida as alegorias do roncador, do voador e do polvo. A partir daí, será demonstrado como se articula a sátira aos colonos, culminando na advertência que encerra o capítulo. Para uma correta apreensão do texto, é fundamental, antes de mais, situar o capítulo V na arquitetura global do Sermão de Santo António. Pois bem, vindo do capítulo 4, onde Vieira estabeleceu a sua tese geral sobre a corrupção humana através da alegoria dos peixes que se devoram uns aos outros, o orador muda agora de estratégia. No capítulo 5, observa-se uma transição de uma repreensão geral para uma série de repreensões particulares. Vieira passa a individualizar os vícios através de exemplos concretos do mundo aquático. A primeira figura a ser examinada é a do peixe roncador, que vai funcionar como uma poderosa alegoria para o vício da soberba. Vieira inicia a sua crítica com uma interrogação retórica que expõe, de imediato, um contraste fundamental: a pequenez física do peixe contra a magnitude do som que produz. É nesta desproporção que reside o núcleo da sua crítica à arrogância. A alegoria constrói-se, então, em torno do vício da soberba. Vieira argumenta que a ostentação verbal, o roncar, apenas antecede a inação ou o fracasso. Para reforçar este ponto, recorre a exemplos bíblicos: a arrogância de São Pedro, que prometeu fidelidade para depois negar Cristo, e a do gigante Golias, derrotado por David. Ambos os casos ilustram a queda que se segue, inevitavelmente, à soberba. A força deste argumento reside numa figura retórica central: a antítese. Vieira contrapõe a soberba vazia e ruidosa do roncador à humildade silenciosa e, essa sim poderosa, de Santo António. O santo, detentor de verdadeiro saber e poder, escolheu a modéstia, enquanto o peixe, carente de substância, manifesta-se unicamente através de ruído. A análise prossegue com a figura do voador. Este peixe encarna a alegoria da ambição desmedida. Mais uma vez, através de uma interrogação retórica, Vieira questiona a transgressão do peixe, que abandona o seu elemento natural, a água, para se aventurar no ar. Este desejo de ser aquilo que não se é representa para Vieira a própria essência da ambição destrutiva. A tragédia do voador, na análise de Vieira, é que, ao tentar pertencer a dois mundos, torna-se vulnerável aos perigos de ambos. O seu castigo é irónico, a sua isca é o vento e a sua presunção de voar acaba por levá-lo à morte. A crítica culmina numa sentença moral, um aforismo que sintetiza a lição: a ambição desmedida resulta na perda total. E, novamente, a argumentação de Vieira é construída sobre uma poderosa antítese. O vôo ascendente e fatal do peixe é contraposto ao vôo descendente de Santo António. As asas da sabedoria do santo não servem para subir em soberba, mas para descer em humildade, encontrando aí a verdadeira segurança. O terceiro exemplo, e talvez o mais complexo, é o do polvo, que se converte na alegoria da traição e da hipocrisia. Vieira descreve a aparência do polvo com recurso a metáforas que sugerem santidade e pureza, monge, estrela. Esta imagem inicial de pureza é, na verdade, uma armadilha retórica. Serve para, por contraste brutal, revelar a verdadeira natureza do polvo, construindo assim a imagem do hipócrita perfeito. O método do polvo é detalhado como um processo de engano em várias etapas. Primeiro, a aparência inofensiva. Segundo, o mimetismo, ou seja, a sua capacidade de se camuflar no meio. E terceiro, o ataque súbito e violento. A conclusão de Vieira é uma hipérbole de enorme força retórica. A traição do polvo é mais pérfida do que a do próprio Judas Iscariotes. O polvo é, assim, apresentado como o arquétipo da falsidade e da dissimulação. Em oposição direta, Santo António surge como um modelo máximo da verdade, da sinceridade e da candura, completando a tríade de antíteses que estruturam a argumentação de todo o capítulo. Ora, esta análise detalhada de vícios particulares, através das alegorias piscícolas, serve um propósito argumentativo superior. Tudo isto nos leva a uma questão fundamental. Quem são, na realidade, estes roncadores, voadores e polvos de que fala o sermão? A resposta encontra-se no próprio contexto do sermão.
Sendo ele proferido em São Luís do Maranhão, os peixes funcionam como um espelho para os vícios dos colonos. A arrogância dos roncadores, a ambição dos voadores e a hipocrisia dos polvos são, no fundo, os defeitos morais que Vieira identifica e condena na sociedade colonial que constitui o seu auditório humano. O capítulo V encerra com uma advertência final e sombria, que prepara a transição para a conclusão geral do sermão. Vieira foca-se, então, num pecado muito específico e de enorme gravidade: a apropriação dos bens de náufragos. Esta é uma forma particular de cobiça que acarreta a mais severa das punições eclesiásticas. E é crucial entender o peso desta pena. A excomunhão, neste contexto, é apresentada como uma condenação espiritual definitiva, um pecado tão grave que nem a autoridade papal o pode perdoar. Tal ênfase visa claramente incutir o máximo temor no auditório. Assim, esta admonição sobre a ganância e as suas consequências espirituais irremediáveis funciona como uma ponte retórica. Conclui a análise dos vícios particulares e, ao mesmo tempo, desloca o foco para a peroração final do Sermão de Santo António, encaminhando o raciocínio para as suas últimas consequências.